Ei pessoal, nessa aula eu vou ensinar como que a gente usa o comando print com as opções de CEP e END, tá certo? Então, o argumento CEP vai definir o separador entre os itens que forem passados pela função print, enquanto o END define o que vai aparecer no final da linha, depois que tudo aparecer na tela, tá certo? No caso do CEP, o valor padrão é um espaço, né? E no caso do end, o valor padrão é um barra n. E esse barra n corresponde a um salto de linha. Então vamos olhar aqui. Se eu coloco print nome e gmail.com, o que vai ser o resultado? Se eu colocar o separador como arroba, ele vai juntar os dois, ó, nome arroba gmail.com. Se eu colocar print café, leite, pão com o separador um tracinho, então ele vai imprimir café, traço, leite, traço, pão. Se eu usar o barra T, né, o tabulação, ele vai tabular os resultados, tá? Então esse daí é o uso do CEP, né, junto com o print. Então aqui eu tenho vários códigos de escape, né, que a gente chama. Então se eu usar o barra N, vai ser uma nova linha. Se eu usar o barra T, vai ser tabulação, barra barra, barra invertida, barra aspas duplas, barra aspas simples, barra B, ele vai apagar o caractere anterior, o barra R, retorno de carro, e o barra F é o avanço da página, tá certo? Então, vamos fazer aqueles exemplos ali lá no Colab. Então vamos lá. Então já temos exemplos prontos aqui, né? Então eu coloquei username alessandro.vivas, provedor igual a gmail.com, e eu coloco print username, vírgula provedor e o separação arroba. Aí ele vai fazer meu e-mail correto. Então eu coloco aqui outro exemplo. Usuário 1, Luciana, usuário 2, Alessandro, e eu quero que o barra aqui seja uma tabulação. Então ele vai separar os dados por tabulação, tá certo? E o outro exemplo aqui é com ponto e vírgula, né? Que aí ele colocou a separação aqui com ponto e vírgula. Então agora vamos fazer os exemplos lá que a gente queria, né? Então vou colocar assim primeiro. Colocar 2, 3, 4 e 5. Então eu posso usar como separador primeiro, vamos usar o barra N, para ver o que acontece. O barra N salta de linha. Então, se eu rodar aqui, ele vai colocar todos os dados aqui como? Em linhas diferentes. Se eu colocar, por exemplo, o barra T, é tabulação. Então ele vai separar os dados com tabulação. Tá? Eu coloquei o barra T. Se eu colocar o barra aspas duplas, então ele vai colocar aspas duplas entre os números. Se eu colocar barra aspas simples, então ele vai inserir aspas simples entre os números. Tá certo? Se eu colocar, vamos colocar aqui mais um aqui, barra B. Aí ele vai apagar, né? O barra B apaga o caractere anterior. Até só no último aqui que depois não vai ter nada. Então vai só aparecer o último caractere. Tranquilo? E o end, né? Vamos ver o que acontece. Então vamos colocar aqui barra T e end. Vou colocar aqui um barra. Vamos colocar aqui um código qualquer aqui, um asterisco. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar tabular entre os números, né? Colocar tabulação, e o final vai inserir esses dois asteriscos que eu coloquei o end aqui. Então agora vamos resolver o exercício 14. Imprima o seu nome, sua idade e sua cidade com um print da seguinte maneira. Então ele quer colocar uma barra entre os itens, né? Tá certo? Uma barra entre os itens e no final ele quer colocar asteriscos.
dois asteriscos. Então vamos resolver o nosso exemplo aqui. Eu já tenho aqui pronto aqui, já tinha resolvido, né? Então eu vou mostrar para vocês como que eu consegui resolver. Então o que eu coloquei? Eu coloquei nome, input, digite o seu nome. Vai fazer a leitura do nome. Idade, input, digite a sua idade. Vai fazer a leitura da idade. Cidade, input, digite sua cidade. Tá certo? E depois eu coloco nome, vírgula, idade, vírgula, cidade, e uso como separação barra simples, que é o que ele pediu. E no final, ele quer que coloque o asterisco duplo. Então vamos ver como é que vai ficar. Então aqui eu vou digitar meu nome, Alessandro. Aqui a minha idade, 18. Né? E a cidade, vou colocar Belo Horizonte. Então ele imprimiu correto, Alessandro. Aí colocou a barra, né? 18, barra Belo Horizonte. E no final, dois asteriscos. Tranquilo? Então é bem simples, né? E usar esse tipo de técnica aí com o comando print.